vou explicar aqui como é que você vai fazer esse exercício número 3 aqui, tá? Um exercício que você vai usar todas as propriedades aí da programação orientada a objeto. Então você vai criar aqui uma classe empregado, primeiramente, né? Ele vai dizendo aqui com os atributos nome, código de setor. Ele está dizendo aqui que é um inteiro esse código. O tipo da variável que você vai usar, né? Salário base, que seria o vencimento base, e imposto, porcentagem retida dos impostos. E ele diz aqui para você criar os construtores, né? E métodos gets e sets. Aí criar o método calcular salário, descontando o imposto pago pelo empregado. E depois você implementa a classe administrador como subclasse da classe empregado. O que ele quer dizer com isso? Vamos fazer um desenho aqui para deixar mais, tentar dar uma explicadinha melhor aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui uma classe. Essa classe aqui vai ser a classe pai, no caso. E toda classe aqui é assim. Aqui você vai ter o nome da classe, né? No caso, isso aqui vai ser a classe empregado. Aí aqui você vai ter os atributos, né? Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. E aqui você vai ter os métodos. Então, quando ele fala atributos ali, ele está pedindo para você criar esses atributos aqui, que seriam nome, código de setor e salário base. Aí depois ele vai pedir para você criar aqui subclasses, né? Que vão ser herdados as características de empregado. Então você vai ter subclasse operário, subclasse administrador e uma subclasse vendedor. Como é que você vai fazer isso? Você tem aqui a tua classe pai, aí você vai criar outras 3 classes aqui. Mesmo esquema. Essa vai ser a classe administrador. Essa vai ser a classe operário e essa vendedor. Né? E ela vai ter aqui os seus métodos e seus atributos. Ela vai estar interligada aqui, né, com a classe pai dela aqui. Quando você implementa aqui essa classe filha aqui, no caso administrador, ele está pedindo para você que você vai ter que criar um administrador com um determinado atributo, além dos atributos da classe pai, tá? Que seria aqui no caso empregado. É o atributo ajuda de custo. Então você tem que criar esse atributo aqui, que vai ter a mais do que empregado. Então, além dos atributos que terá aqui no empregado, que a gente já sabe que são nome, código do setor, salário base e imposto, o administrador vai ter mais esse atributo aqui, ajuda de custo. Aí o que vai acontecer? Para a classe operário, você vai ter
também aqui um outro atributo que é próprio para essa classe. Aí na classe empregado, aqui ele está dizendo que o valor, o atributo valor produção, e tem mais o outro comissão ali. Então aqui você vai ter, além dele, vai ter mais dois aqui, tá? Aqui, comissão aqui também. Aí por fim a gente vai ter a última classe, que vai ser a classe vendedor. E aqui ela vai ter também. Eu sei que ela vai ter aqui a comissão. E vai ter valor vendas. E o atributo? E o método? Qual é o método? O método a gente sabe que é esse aqui. Cadê? Aqui o método, ó. Calcula salário. Então você vai criar esse método, calcula salário. E detalhe, tá? Esse vai ser o método que vai estar aqui na classe mãe. Ou pai, como seja. Administrador aqui vai herdar esse calcula salário aqui de empregado. Operário também vai herdar esse mesmo método. E vendedor vai herdar também esse mesmo método. Só que você tem que observar o seguinte, ele diz aqui, né? Ajuda referente à viagem, papapá, seria, né, o atributo aqui, a ajuda de custo, né, do empregado. Deixa eu ver se eu coloquei lá. Tá lá. Quando você for criar aqui, ó, ele diz aqui, ajuda referente à viagem, note que deverá redefinir na classe administrador o método herdado, calcular salário. Então, o que ele quer dizer com isso? Esse calcular salário, apesar de ele ser herdado da classe pai, ele não é o mesmo, ele não vai executar o mesmo cálculo, entendeu? Esse aqui ele vai executar um cálculo. Aqui ele vai executar um outro cálculo nessa classe. Aqui ele vai executar um outro. Aqui ele tem comissão, ele tem valor de produção, que ele vai pegar a porcentagem daqui, né, desses componentes aqui e vai fazer um outro cálculo. Não vai ser igual ao do administrador. O do operário vai ser diferente, assim como o do vendedor. E como é que você vai fazer essa alteração? Pô, eu estou herdando aqui, vem para cá, ele vai ser o mesmo método. Só que aí você vai usar o polimorfismo, que é um dos pilares da orientação a objeto. Aqui você vai usar o polimorfismo, alterando a característica do calcular salário. O mesmo aqui para o operário, o mesmo para o vendedor. Tá? Algumas anotações que eu vou colocar aqui, para você fazer a herança, né, de administrador, quando você criou lá a classe empregado, beleza. Aí você vai criar, aí você cria a classe empregado, cria ali os atributos que ele está pedindo, cria os métodos, que na verdade é só um método, beleza. Aí você vai ter que criar também ali o construtor, e você vai criar também ali os métodos getters e setters, tá? Isso aí, se você estiver usando uma IDE que nem o Eclipse, por exemplo, a própria IDE cria para você. É muito simples, né? Caso contrário, você cria na mão também, é bem tranquilo. E você vai usar essa palavrinha mágica aqui, ó, que é o extends, que é para fazer a herança, né? Então, o administrador vai herdar os atributos e métodos da classe empregado através desse extends aqui. Mesma coisa para o operário. Então, você vai criar lá a classe lá é operário, extends empregado.
Classe vendedor extends empregado e classe administrador extends empregado. Para ele conseguir puxar todas as informações aqui de atributos e métodos para cá. E a outra anotação importante aqui, que é bom deixar claro, para fazer a sobrescrita do método, você vai usar essa palavrinha mágica aqui, que é o override. Então, através do override, você vai sobrescrever o método, entendeu? Por exemplo, o método calcular salário, você vai pegar lá o salário líquido, o salário base e fazer menos a porcentagem lá de impostos que você tem que calcular. Seria esse o método padrão. Agora, no ajuda de custo, ele tem uma outra variável. O operário ali, ele tem outras variáveis, que entra a comissão, comissão, né, e o valor de produção. E também para o vendedor, ele vai mudar o método, vai ter a comissão de vendas ali, de valor de vendas, então vai ser diferente. O método vai ser calculado para cada um aqui de forma diferente. É bom que fique claro, né, essas questões aqui. Então, o que você está usando aqui? Você está usando herança, né? Você está usando as classes aqui, né? Encapsulando as informações. Você está usando herança e está usando polimorfismo. Vamos continuar lá, terminar de ler o que está pedindo o exercício. Por fim, quando você criar essas classes, você vai criar uma outra classe chamada teste. E para que serve essa classe chamada teste aqui, tá? Você vai fazer vai instanciar os objetos, no caso, administrador, operário, vendedor, né? Você vai fazer adicionar os dados, né, que está pedindo para o usuário, ou seja, você vai colocar uma mensagem lá, por exemplo, print ln, solicitando que o usuário digite lá o nome do administrador. Depois digitar o salário, digitar a comissão, etc. Digitar as informações que estão solicitadas aqui. Aí você vai adicionar isso aqui você vai instanciar um outro objeto aqui, que seria a classe scanner, tá? Que você vai precisar instanciar. Aí você vai criar um objeto dessa classe scanner para digitar. Quando você digitar os dados, você vai atribuir, através desse objeto, né, os dados para uma variável. Então você vai, por exemplo, vamos pegar aqui e fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que você vai fazer lá no comecinho do arquivo da classe, você vai colocar lá essa anotação aqui, né, que é o import java.util.scanner, por exemplo, para importar, né, essa biblioteca, para você poder usar essa função. Aí você vai ter que instanciar um objeto desse scanner aí. Como é que você vai fazer isso? Lá dentro da função main, você vai instanciar da seguinte forma. Você vai pegar, por exemplo, e fazer lá, né, scanner, instanciar um objeto. Por exemplo, scanner o quê? Scanner dados. Você vai digitar e vai inserir nesse objeto que você está criando aqui, tá? Scanner dados, por exemplo, igual, aí você vai colocar lá new, que é a palavrinha mágica, para criar uma nova instância, tá? Então você vai colocar new scanner, por exemplo. Então você criou aqui um objeto, né, chamado dados. Aí quando você der lá um print ln e solicitando a informação, né, vai colocar lá uma informação para o usuário, solicitando o nome, por exemplo.
Se você, por exemplo, for inserir o dado numa variável chamada nome, você vai criar já faz aqui a variável, aí você vai ter que fazer uma variável do tipo string para armazenar o nome, variável nome, do tipo string, né? Aí você vai colocar aqui, por exemplo, dados, no caso, que é esses dados que a gente acabou de criar, instanciar ali, ponto, se eu não me engano, é o next string, deve ser isso. Seria o método ali que ele vai capturar. Então, quando você digitar lá um print, um system out print ln, e você vai dar, digite seu nome. Essa mensagem vai aparecer para o usuário. Aí o usuário vai digitar ali. Ele vai pegar o nome que o usuário digitou, né? Vai armazenar nessa variável o nome do tipo string, né? E ele vai capturar através desse objeto aqui, objeto dados. Vai pegar essa informação, o usuário digitou João, vai pegar, vai armazenar, vai capturar através desse objeto aqui e jogar dentro da variável nome, vai armazenar aqui, entendeu? Aí você vai fazer esse mesmo procedimento para capturar as demais variáveis. Vai capturar a variável que ele pediu ali, por exemplo, aqui onde ele está pedindo código do setor. Aí você vai criar uma variável int. Né? Você não vai. Aqui daí seria uma variável int, por exemplo. Você digitaria lá int, né? O seu código do setor. Aí você usaria esse método dados aqui, ponto next. Aí não é mais next string, aí é next int. Entendeu? Ou seja, você mudou o tipo da variável, você vai mudar o tipo do método que vai capturar essa informação. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Aí depois, no exercício 3 aqui, ele está pedindo para você... Como é que tá? Imprima todas as informações desses empregados. Isso é bem simples, né? Armazenou os dados digitados pelo usuário em cada variável, aí depois você só vai dar um print ln lá e exibindo as informações que estão armazenadas nessas variáveis. Isso é bem simples. E esse calcule o salário de cada um desses empregados, quando você estiver fazendo, escrevendo ali o método, por exemplo, cada classe vai ter um método diferente, tá? Então você vai escrever em cada classe aqui você vai escrever um método, tá? E quando você chamar esse método lá na classe teste, que é onde vai ser executado todo o processamento ali de informação, tudo vai ser através onde vai instanciar os objetos, onde ele vai fazer vai chamar as classes, vai fazer todos os cálculos ali, enfim, vai ser através dessa classe teste. Você vai chamar o método calcular salário, né? A única coisa que ele vai ler é calcular salário, mas através do override ele vai calcular aqui para o administrador ele vai calcular uma coisa, para o operário ele vai calcular outra coisa, e para o vendedor ele vai calcular uma outra coisa, entendeu? A princípio, de posse dessas informações, tenta evoluir aí no exercício, ver o que você consegue fazer, aonde você consegue chegar. Eu poderia pegar e te entregar aqui o exercício pronto, mas aí não ia contribuir com o teu aprendizado. Então, para que você aprenda de verdade, você tem que correr atrás um pouquinho, se esforçar, entendeu? Mas assim, na medida do que você conseguir evoluir, me apresenta, me manda ali por e-mail o que você conseguiu fazer e a gente vai dando sequência aqui e eu vou te
a gente vai pelos próximos passos, entendeu? Eu quero depois terminar aqui esse exercício, escrevendo o código ali certinho, a gente vai fazer ali no Eclipse, entendeu? Vamos fazer todo o código escrito bonitinho e tal, mas antes de entregar esse código assim, eu quero que você se esforce e tente ver onde é que você consegue chegar, entende? Então, a princípio seria isso. Aí a gente dá continuidade aí, de repente no sábado eu consigo terminar esse exercício.